É isso aí, gente, vamos para mais um Fala Terráqueos. E hoje é o último Christmas Time, exatamente. Vamos encerrar com alguns últimos filmes de Natal e até uma série que eu assisti e vamos analisar cada uma. Bom, basicamente o padrão é o mesmo. Vamos lá. O primeiro é Um Brinde ao Natal, que conta a história de Joseph, que é um milionário, playboy, e sua mãe o obriga a ir até uma fazenda, tentar fazer com que a dona da fazenda, que é a Kelly, venda para a família e para que é uma grande construtora, que quer construir, demolir a fazenda e fazer outras coisas. Bom, ele vai para a fazenda, só que quando ele chega lá, ele é confundido com o novo capataz. E aí, simplesmente ele se envolve com a Kelly, ele começa a trabalhar como capataz, tenta até várias vezes contar a verdade, que ele não é o capataz, né? Mas ele não consegue. Isso vai virando uma bola de neve, até que finalmente ela descobre a verdade. E aí eles se separam, bom? E aí ele tenta voltar à fazenda para resolver e salvar a fazenda da menina, exatamente. Bom, o roteiro é comum, simples, é uma comédia romântica, então não foge dos clichês. Ah, e tem uma coisa engraçada que tem ali também, né? O motorista do Joseph com o verdadeiro capataz, que eles encontram o verdadeiro capataz para ele não chegar na fazenda. Tem ali um relacionamento meio estranho, parece um relacionamento gay, mas não é muito informado. E ao final eles se abraçam também. Bom, cheio de luzes, né? Mais ou menos, não tem tantas luzes nesse aí, né? Se passa dentro de uma fazenda, dá para divertir, mas não foge ao comum, tá? É isso aí. O outro é Amor com Data Marcada. E aí conta a história, né, de Jackson e Sloan. Eles têm ali problemas de relacionamentos e se encontram no Natal, nas seguintes circunstâncias. Ela, né, cansada da pressão da família, que toda hora, todo fim de ano quer que ela tenha um namorado, e ele, que não consegue ninguém, se encontra no Natal e resolvem fazer o quê? Participar como casais de todos os feriados. Então assim, o filme foge um pouco do comum, do óbvio, porque aí não mostra só o Natal. Ele começa no Natal e aí ele passa por vários feriados quando eles são casais. Então aí temos Valentine's Day, a Páscoa, 4 de julho, o Halloween, chega no Thanksgiving, que aí eles têm um pequeno entrevero, e chega novamente lá no Natal. Então é uma coisa que era para ser simplesmente uma brincadeira, eles curtirem como casal, sem se importarem com nada, acaba se transformando em algo mais, que é aceito pelo Jackson, mas não pela Sloan. E aí chega novamente o Natal, e eles ficarão juntos ou não? Bom, o roteiro foge um pouco do óbvio, como eu disse, porque tem várias cenas com os dois, com diálogos bem rápidos, bem cínicos, né? E isso a direção aproveita bastante, porque como os atores têm uma boa química, isso foi bem aproveitado pela direção, mas o filme não foge da fórmula romântica, então nós já sabemos para o caminho que ele anda. Os atores são bons, boa produção, vale a pena dar uma olhada. Bom, o outro é Natal com Dolly Parton, né? Dolly Parton é uma cantora country nos Estados Unidos, muito sucesso. Ela escreveu as músicas desse musical, um musical de Natal, tá? Que conta a história de Regina, que depois que o seu pai morre, ela volta para a cidade onde nasceu e despeja todos os moradores, como as terras são do seu pai, para despejar todos e ali construir outras coisas e vender para uma construtora. Bom, a questão é que quando ela chega na cidade, ela começa ali a se envolver com o seu passado, muitos segredos são revelados, ela vai ali tendo problemas, e a Dolly Parton faz o anjo, que vai contando toda essa história durante a narração do filme, através de muitas músicas e muitas danças. As músicas são criadas pela Dolly Parton, então não são músicas de Natal tradicionais, são outros tipos de música. Vale dar uma olhadinha, apesar que o roteiro é uma pura novela das 6, cheia de clichês, né? Os atores tentam não cair no patético, a direção faz o que pode e tenta se salvar o filme. Bom, com a produção que tem esse filme, poderia ter sido feito de outra maneira, com mais recursos, assim, digo, de história, de danças, mas tudo bem, dá pra dar uma curtida. Ele não é uma comédia, é um drama meio rasteiro, que tenta emocionar e não consegue. É isso aí. Bom, e a série... Desculpa. E a série... que eu vou falar. E a série que eu tenho para falar é a seguinte. Chama-se Como Acabar com o Natal, O Casamento. Então tem um subtítulo bem pequeno ali, O Casamento. Conta a história de Tumi, que volta para a sua cidade, para a sua família, depois de vários anos sem participar do Natal, porque a sua irmã vai casar no Natal. Então ela chega lá, só que ela é a filha rebelde, que não aparece há muito tempo, causa vários problemas, causa vários tumultos, né? E assim, vai ali dando uma dimensão que parece que vai ser
bem original a coisa. Porém, né, o que acontece? De um começo anárquico, de um começo rebelde que o roteiro tem, ele acaba caindo, né, todo o inverso e vai pelo padrão normal. Tumi tem um amigo que se relacionou há um tempo, né, e que ela se encontra agora, e aí eles ficam ali, no chove no molha, até resolverem o que vai fazer. Bom, o roteiro, como eu falei, é rebelde no início, mas cai na fórmula de clichês. Os personagens têm até mais conflitos, eles têm até mais desejos, porém alguns clichês atrapalham isso. Tá? E uma diferença é que a história se passa na África do Sul. E ali mostram os carros, os prédios, as mansões, todo mundo é rico. Parece, na verdade, um funk ostentação em certos momentos, tá? Mas é bem produzida, é bem dirigida, tá? O elenco vale a pena. E aí, ao final, o que acontece? A Tumi, que está quase se resolvendo lá com o Kai, lá que é um amigo dela, ele chega pra ela e fala, eu tenho uma coisa pra contar pra você. E, puf, acaba. Não temos ainda nenhuma notícia da continuação. É uma série em 3 capítulos, é isso aí. Tudo isso que eu falei pra vocês está na Netflix, vale a pena dar uma olhada, é pra se divertir, não esquentar muito a cabeça e não pensar muito nada profundamente. É isso aí. Christmas Time encerra a sua temporada deste ano, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Christmas Time, que com certeza haverá este ano. É isso aí, gente. Até o próximo Fala Terráqueos, fique conosco, deixe seu like, deixe seu comentário e até mais!